Olá, estamos começando pela TV Câmara de Araçatuba mais uma edição do programa Identidade Pública. Nesta atração você fica sabendo um pouco mais sobre a história de vida pessoal e profissional de personalidades que atuam em nosso município. No programa de hoje, o nosso convidado é o professor de Educação Física aposentado, Luiz Gastão Barreto Miranda. Professor Luiz Gastão, inicialmente eu gostaria de agradecer pela sua participação, por ter aceito o nosso convite aqui hoje, estar participando. Eu que tenho a agradecer essa oportunidade e estou à disposição de vocês para o que precisar. Então vamos começar esta nossa conversa falando um pouco a respeito da sua origem. Em que local o senhor nasceu e quando? Eu nasci em Ribeirão Preto em 1937. Estudei, fiz primário e ginásio em Ribeirão Preto. E tive vários amigos em Ribeirão, até hoje tem um que está aqui em Araçatuba, é médico, Dr. Lício. E fora os amigos que a gente, hoje em dia, não lembra mais, fazem mais de 30 anos, quase de 50 anos que eu saí de Araçatuba, de Ribeirão, né? Mas estou à disposição, qualquer coisa a mais, nós estamos aí. Em relação a Ribeirão Preto, quais são as lembranças que o senhor tem? Faz bastante tempo, mas as lembranças dos amigos, das pessoas com quem conviveu? Eu joguei em Ribeirão, eu nadava na recreativa, então tinha vários amigos. A gente não lembra mais o nome, que era muito pequeno na época, né? Eu tinha 10, 12 anos. E joguei futebol no infantil do Comercial e no infantil do Botafogo. Sim. Então sempre gostei de esporte, sempre fiz esporte na minha vida. Então, mas são amigos que a gente lembra assim de passagem, porque saí muito cedo de Ribeirão, né? Os seus pais, professor Gastão, qual era a profissão deles? O meu pai era funcionário público, a minha mãe era professora. Meu pai trabalhava em Sorocaba e minha mãe em Ribeirão mesmo. Então, mas a gente viveu muito bem, a família era muito boa, unida, né? Então, sempre estivemos juntos em toda a minha... Foram até eles falecerem, né? E são quantos irmãos na família? São eu e mais um. Meu irmão é José Horácio, ele é advogado. Quando eu vim para Araçatuba, aí depois de um ano eu trouxe ele para cá, para ele trabalhar aqui, que estava no Rio formado, mas sem trabalhar. Aí daqui ele foi para Campo Grande. Arrumou uma amizade lá, ele foi nomeado juiz de direito. Ficou juiz de direito em Mato Grosso uns 15 anos ele ficou lá. Aí voltou para o Rio, agora prestou exame no IBDF, passou, e hoje ele é funcionário do governo, né? E qual é a origem da sua família? A origem é Ribeirão, né? Origem... Descendentes de... Não, é descendente de brasileiro, não de índio, né? Daqui mesmo. Bom, professor, depois em relação à fase escolar sua, os primeiros anos de escola o senhor cursou em Ribeirão Preto mesmo? Ribeirão, eu fiz o ginásio primário, até minha mãe foi minha professora no primário, e minha tia foi também no primário. Minha mãe e minha tia eram professoras que moravam com a gente também, e fiz o primário em Ribeirão. Depois do primário em Ribeirão, fiz o ginásio também em Ribeirão, Colégio Marista de Ribeirão Preto. Aí eu saí e fui estudar fora, fui para Poços de Caldas. Sim. E o seu desempenho na escola, como era? O senhor era um bom aluno? Eu sempre fui bom aluno, né? Razoavelmente bom. Eu era um pouco fraco em português, mas nas outras modalidades, matérias, eu era bem afiado. E em relação às principais atividades da escola, que o senhor recorda, como era, os grêmios recreativos, as atividades escolares de uma forma geral? Naquela época era meio fraco os grêmios, né? Mas tinha campeonato de futebol, de campo, tinha basquete, vôlei. Eu, em Ribeirão, só praticava futebol. Depois, quando eu fui para Poços de Caldas, eu comecei a fazer outras atividades esportivas, né? E aí, por quais motivos o senhor foi para morar em Poços de Caldas, professor? Porque a minha mãe achou que o ensino em Ribeirão estava meio fraco. Então, eu fui estudar no Colégio Marista de Poços de Caldas também. Eu fiz o colegial inteiro. Na época era científico. Eu fiz o primeiro ou terceiro científico em Poços de Caldas. E lá eu comecei a jogar vôlei, basquete,
fiz os primeiros Jogos Abertos de Araçatuba, os primeiros Jogos Abertos de Poços de Caldas, eu confundo agora Araçatuba com Poços. Mas foi tranquilo, a minha vida lá foi espetacular em Poços de Caldas. E como ocorreu a sua escolha profissional depois? O senhor chegou a uma certa altura do colegial, o senhor teve que decidir uma profissão a ser seguida. Qual foi? Os seus pais tiveram alguma influência? Eu fui para o Rio de Janeiro, a minha família inteira mudou para o Rio. Meu irmão já tinha ido para o Rio, depois minha mãe, minhas tias, todos foram para o Rio. E eu ia fazer medicina. Era a sua intenção? Aí eu falei para minha mãe, eu não estou muito preparado, eu vou fazer um cursinho, 1 ano de medicina. Enquanto isso, eu vou fazer exame na educação física. Aí eu passei na educação física, exame de educação física, eu passei, gostei da escola, larguei medicina de vez, só fiquei fazendo educação física mesmo. E essa faculdade foi a Escola Nacional de Educação Física e de Esportes da Universidade do Brasil. Como era o ensino naquela época, a formação que o senhor teve nesta instituição de ensino? Olha, eu tive uma formação espetacular na Escola de Educação Física, eu tive excelentes professores, eu tinha o professor de voleibol, o Lúcio, que foi atleta da seleção brasileira, o Ernesto Santos, que era supervisor da seleção brasileira de futebol. Então, eu tinha professores de altíssimo nível. O Latorre, que era professor de ataque e defesa. Então, todas as modalidades esportivas eu tive excelentes professores, além da educação física em si. Então, eu tive professores de todas as cadeiras espetaculares, muito bons. Então, eu gostei muito da escola. Sim. E durante a época da faculdade, o senhor tinha que trabalhar para se manter ou não? Não, eu fazia porque a escola eu almoçava, não almoçava, tinha o prato feito, era R$2, nem era 2, era R$1 a alimentação. Então eu trabalhava, fazia bico. No fim eu peguei fui auxiliar no América do Lorival Lourenço e no Olaria do Duque. Os dois formaram comigo, estavam com eles, já eram um técnico de futebol, então eu trabalhava com eles e ganhava só para a passagem, mais alguma coisinha, né? Mas foi muito bom, para mim a minha formação foi excelente, formação esportiva, né? E as festas da universidade, como eram? Não tinha muita festa, não. Tinha mais era jogos mesmo, né? Você tinha que participar do Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, primeiro Carioca. Eu participei de uns 3 campeonatos Carioca. Na época eu fazia atletismo, basquete, vôlei, participando pela escola. Sim. E depois eu fui no Brasileiro, Campeonato Brasileiro Universitário, foi em Niterói, e eu jogava, eu era assessor técnico de futebol. Então foi a minha participação no esporte em si, no Rio de Janeiro, né? Mas de qualquer forma, desde pequeno o senhor já manifestava esse interesse pelos esportes? Muito, vixe. No Rio eu joguei futebol de praia há vários anos também, que é difícil, a gente acostuma no campo, depois para a praia é muito difícil. Mas no fim me dei bem, no Rio eu gostei muito de lá. Sim, e aí assim que terminou a faculdade, qual foi o seu primeiro emprego, professor? Qual foi o seu primeiro emprego, professor? Então eu estava auxiliando o Duque, no Olaria. Eu ganhava porcaria, mas estava trabalhando, né? Então minha mãe tinha um parente aqui em Araçatuba, Valdo Travassos, e telefonou para ele, dizia que tinha alguma coisa, aula aqui e tal. Então ele era amigo da dona Áurea Pires do Rio Penteado, que era diretor de divisão de educação da região, regional, né? E ela arrumou para mim aula aqui, e eu vim sair do Rio para vir dar aula aqui em Araçatuba. Então quando cheguei aqui não tinha só aula aqui, eu tive que dar aula em Santópolis, Joguapeí e Clementina. E dava, mas assim mesmo o salário das 3 escolas dava para pagar a condução e era muito maior que o que eu estava ganhando no Rio. Era uma opção vantajosa na época. Na época o professor ganhava bem, hoje em dia nós estamos na pior. Sim, e em relação à sua chegada a Araçatuba, quais foram as principais impressões que o senhor teve da cidade aqui? Eu gostei muito da cidade, é uma cidade plana, uma cidade boa de se viver, o clima é bom, eu gosto de clima quente, até que eu morei em Ribeirão, morei no Rio de Janeiro, então eu gosto de clima quente.
Então, me dei muito bem aqui em Araçatuba. Sim. E aí as principais escolas onde o senhor atuou, quais foram? Eu atuei em quase todas as escolas de Araçatuba. As principais foram o IE, o Genésio de Assis, Jorge Correia, Lopes Borges, Índio Poti, José Cândido, Licolina Reis Alves e várias outras escolas. Agora, depois eu escolhi, na hora que eu passei em concurso, eu escolhi o Lopes Borges. A diretora é muito boa, excelente diretora, os amigos, os professores eram todos amigos, então eu gostei de ir lá e escolhi lá. Sim, e aí na Escola Estadual Lopes Borges, quais as principais lembranças, recordações que o senhor tem do trabalho que foi desenvolvido lá como professor? Nós fizemos várias equipes lá, eu tinha de disputar colegial, jogos regionais, então eu tinha vários... Eu tinha até aluno deficiente, que eu fiz esse aluno jogar basquete, ensinava a regra para ele, quer dizer, a gente tinha era mais expansivo na época. Eu acho gostar de auxiliar todos que precisavam de auxílio, a gente ajudava, né? Então eu gostei muito, o Lopes Borges para mim foi uma escola excelente para mim. Teve algum episódio muito marcante em sua vida lá nessa escola ou em relação às outras nas quais o senhor atuou? Não, marcante não. Marcante é isso que até hoje tem aluno que vem conversar comigo. Ô professor, você está bom? Como é que está? Lembra aquele tempo do espigão, chamado espigão, né? Então os alunos eram excelentes, então gostei muito de ir lá. Sim, para o senhor é gratificante ter os alunos hoje que o reconhecem, o Ah, é muito, vixe. Hoje em dia a gente passa na rua, todo mundo conhece a gente, né? Sim, e na sua avaliação, a forma como era ensinada a educação física no passado em relação aos dias de hoje mudou muito? Ah, mudou um pouquinho, mas não é muito não, viu? Porque depende do professor, né? O professor é que mudou, não são os alunos. Então, porque a gente tinha uma outra visão de educação física. Hoje em dia é diferente. Então, eu nem vejo mais a aula de educação física para não me aborrecer, né? Porque depois aqui eu entrei eu fiz educação física, eu fui professor da Escola de Educação Física, a gente deu aula aqui vários professores formaram aqui. Na época, nós temos uma satisfação, nós éramos mais ou menos na parte prática, 4 professores. O Aristeu Dantas, dava educação física. A Anubis Ferraz dava atletismo. Guilherme Bernardes dava basquete e handebol. E eu dava voleibol e futebol. Então, nós desenvolvemos essas atividades para os alunos, para eles aprenderem a dar isso também. Então, ficou muito bom. Todos nós formandos da Escola de Educação Física, a primeira e segunda turma, todos eles hoje estão trabalhando. Foram para Brasília, foram para outro estado, estão trabalhando, prestaram concurso aqui, passaram aqui. Então, é uma satisfação para a gente. Ou seja, era também uma série de modalidades que hoje diminuiu de alguma forma. Diminuiu muito, vixe. Hoje em dia eu nem sei o que está mais na escola. Eu parei, afastei mesmo, né? Eu só mexo esporte na escola, nem apareço mais. Porque eu tive bons amigos, todos mudaram daqui. O Aristeu foi para Marília, o Anubis está em Birigui, o Anubis parou de dar aula, o Guilherme foi para Campinas. Então, a gente perde os principais amigos, a gente foram embora, os principais amigos que davam aula, né? Mas o resto, a gente fica aqui batalhando, né? Ok, professor, nós vamos continuar essa nossa conversa daqui a pouco. O programa Identidade Pública de hoje está recebendo o professor de Educação Física aposentado, Luiz Gastão Barreto Miranda. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. É isso aí, eu uso drogas mesmo. E daí? Pra mim isso não é problema. É só de vez em quando mesmo. Agora, por exemplo, eu tô afim. Mas na hora que eu quiser eu paro. Eu sei que eu paro.
nem morto. Estamos de volta com o programa Identidade Pública, que hoje recebe o professor de Educação Física aposentado, Luiz Gastão Barreto Miranda. Professor Luiz Gastão, nós terminamos o bloco anterior falando sobre a sua chegada aqui em Araçatuba. Depois que o senhor chegou aqui à cidade, quando que o senhor se casou e constituiu uma família? Eu casei em 71, mas eu casei com a Jussara Maria. Ela era de Piratininga, nasceu em Piratininga, depois ela fez Educação Física em Bauru e veio para Araçatuba. A irmã dela lecionava aqui, Jurema, lecionava português no IE. Sim. Aí trouxe ela para dar aula aqui. Aí nós nos conhecemos, casamos, né? Vivemos bem até hoje, né? Graças a Deus. Sei. São quantos filhos? Quais as profissões eles seguiram? São dois filhos. O Luiz Fábio, que é veterinário, ele formou aqui em Araçatuba mesmo, veterinário aqui. E a Vanessa Maria, ela só doméstica, não, só fica com a mãe o tempo inteiro. Ela não estudou até a 4ª série e parou. Então, mas nós não ligamos muito, não. Então, é só... Agora o filho vai bem, agora o neto, né? Casou, tem um neto, quer dizer, o neto nós adoramos. Eu, minha mãe, minha mulher, então, adora ele, né? Então, a gente está vivendo bem, graças a Deus. Bom, professor, além de todo o seu trabalho desenvolvido como professor na rede estadual de ensino, o que se destaca também na sua carreira é a fundação da Escola de Educação Física de Araçatuba e de Lins. Em que consistiam esses clubes e como foram formados? Olha, a Escola de Educação Física apareceu na nossa vida, apareceu um comentário que tinha que se fazer a Escola de Educação Física aqui. Então veio... Na época era o Kepler. O Kepler reuniu, falou, quem tem condição. Então quem tinha os formados aqui era eu, o Aristeu, o Anubis e o Guilherme. Agora quem tinha o diploma, o único que tinha diploma de técnico era eu, era o que valia mais. É o que era mais importante. Sem aquele diploma não poderia. Então Sim. Foi aberta a Escola de Educação Física, com nós 4 que abrimos, nós 4 que tocamos a vida inteira quase. O Aristeu foi nomeado diretor e ficamos dando aula espetacular. A escola era muito boa, né? Sim. E quais foram os principais trabalhos que foram desenvolvidos nessa escola, professor? Era trabalho de ensinar o aluno a dar iniciação para a parte esportiva. Era um trabalho mais didático, né? Para melhorar o ensino no futuro desses futuros professores, né? Então, nós acho que nós fizemos um bom trabalho. Todos os professores que formaram na escola, hoje em dia estão empregados, estão dando aula, estão trabalhando. Em Brasília, no Brasil inteiro, tem professor de Educação Física que formou aqui, em Mato Grosso, em todo lugar. E nós achamos que, hoje em dia, a gente não sabe mais. Todos Sim. os professores que prestaram concurso no Estado passaram. Nós damos um curso especializado para isso. Então, hoje foi bem difundida a escola. Agora, nós saímos da escola, nós 4 saímos, né? Eu não sei como é que está a escola. E isso, de alguma forma, retrata também a importância que a escola teve na formação desses profissionais. A escola teve uma importância violenta aqui em Araçatuba, né? Todo mundo auxiliava a escola, ajudava. Nós promovemos a primeira Olimpíada da Escola de Educação Física. Inclusive, a minha próxima pergunta, que foi realizada entre os dias 20 e 27 de outubro de 1973. Como foi esse evento, professor? Porque antigamente tinha isso e acabou a Olimpíada. Aí nós resolvemos fazer, nós tínhamos que arrumar alojamento e alimentação. Nós conseguimos na prefeitura arrumar isso aí para os atletas que viessem de fora. Então,
tem escola que parou para alojar aluno. No ginásio tinha alojamento, no estádio municipal tinha alojamento. Então nós fizemos isso, mas foi espetacular a Olimpíada. Até acho que São Paulo foi campeão da Olimpíada, no geral, né? Araçatuba ganhou voleibol e handebol. Mas foi uma Olimpíada que todo mundo adorou, a cidade movimentou inteirinha, né? Porque, vieram escola do Brasil inteiro. Então, as principais foi São Paulo, de Minas, de Rio Preto. Umas 4, 5 escolas boas que vieram. Então, a gente gostou Bom, sempre mexe com isso, né? Não tem jeito. A gente fica... Nem é bom nem lembrar que dá uma saudade louca, né? E de alguma forma mostra também um período em que a vida esportiva foi bastante ativa aqui em Araçatuba e região. Araçatuba, depois eu fui também técnico da CCE, na época primeiro foi CCE. Sim. Depois era CME. Depois foi Divisão Municipal de Esportes. E depois autarquia, né, municipal. Mas a gente fica eu fiz vários trabalhos aqui, jogos, na época eu fazia, todo ano fazia Jogos Abertos de Araçatuba. E chamava todas as escolas de Araçatuba, clube de Araçatuba, então entrava o Corinthians, entrava o São Paulo, entrava o Corinthians, o Araçatuba Clube, o Bancários e as escolas também, primeiro e segundo grau. Aí tinha movimento, nós arrumávamos com o comércio medalha e troféu. Cada clube pagava, cada participante pagava um X barato para pagar a arbitragem, porque sim, ninguém apita de graça, né? Sim. Então, mas era um movimento na cidade, nunca mais teve nada, né? Que parece que morreu a cidade do esporte. Então, mas o que eu pude fazer pelo esporte em Araçatuba, eu fiz. Trabalhei no esporte, acho que uns 40 anos aqui. Sim, e o senhor também foi técnico de outros times aqui na cidade. Quais foram? Aqui, bom, eu fui técnico de futebol do São Paulo Futebol Clube quando eu mudei para cá. Técnico do AIA no futebol. Atual Atlético Araçatuba, né? Agora, basquete eu era técnico da seleção, né? De basquete. Basquete não, de voleibol. Sim. Então, a gente tem que agradecer também os prefeitos que, na época, sempre me deram apoio, todos eles. Até o primeiro que me contratou aqui foi Silvio Enzuroli. Sim. Quando eu cheguei em Araçatuba, me chamou, depois de um ano, me chamou para ser técnico de voleibol. Aí eu fiquei, primeiro eu fui técnico de voleibol uns 10 anos aqui, depois fui diretor técnico da secretaria, mas sempre com o esporte, achando o melhor possível para Araçatuba. Né? Sim, e praticamente o senhor atuou com todos os prefeitos de Araçatuba? Todos, sem exceção. Desde que esteve aqui, desde que chegou aqui? Desde que eu cheguei. O primeiro foi o Silvio, passou pelo não lembro mais o nome, Valdir Filizola de Moraes, o gordo lá, como chamava? São muitos nomes. Todos os prefeitos até chegar o Maluri. Quando chegou o Maluri, ele não mandou embora. Mandou embora não renovou meu contrato, né? Então, apesar do
o filho do Maluli marcou uma entrevista comigo para mim trabalhar com ele lá em Mirandópolis, né, que eles são de Mirandópolis. Sim. Mas a hora que acertou tudo, aí ele pulou fora, quer dizer, então a família Maluli ficou comigo, Sim. não deu nada. E Luiz Gastão, em relação aos jogos dos quais o senhor participou, tem algum episódio que chamou sua atenção, que o senhor guarda bastante na memória? O melhor jogos nosso foi em Rio Preto, que Rio Preto era umas 3 vezes campeão de jogos. Sim. Aí nós fomos em Rio Preto e ganhamos lá dentro de Rio Preto. Quer dizer, conseguimos montar uma equipe de tudo, porque eu ficava pensando, fulano de tal tem atletismo bom, o nosso é melhor. Sim. Então ia assim, né? Então procurando qual modalidade que a gente não tinha para fazer par. Então conseguimos montar uma equipe boa e ganhamos de Rio Preto, lá dentro de Rio Preto, que é coisa quase impossível ganhar lá dentro. Então a gente, hoje em dia, começava os jogos sempre. Os jogos começavam com atletismo. O primo era o técnico, ganhava, era campeão masculino e feminino. Depois vinha judô, assim, era sábado e domingo, atletismo e judô. Vinha o judô, nós ganhávamos, o codão era o técnico. Sim. Ganhava masculino e feminino. E depois vinha as outras modalidades, né? Vinha. Hoje em dia, continua essa formação, começa com isso. Hoje em dia, são 13 pontos cada modalidade. Sim. Campeão dá 13, segundo 9, assim por diante. Então, hoje em dia, Rio Preto já ganha essas 4 modalidades, já vê 13 vezes 4, quanto dá? Já sai lá na cima, porque nós perdemos essas 4 modalidades de saída. Então, faz tempo que Araçatuba não... Vixe. E hoje, a seu ver, quais seriam os caminhos para que fosse retomado a importância esportiva, fosse retomada a importância esportiva da cidade, professor? Seria um planejamento bem feito, né? Então, o que eles têm de bom tal? Então vamos tentar fazer. Porque aqui agora só tem o vôlei, que é patrocinado pela Reunidas. Sim. E agora mais ou menos o basquete, que está querendo patrocinar Reunidas também. Mais nada, não tem atletismo, acabou atletismo, acabou judô, acabou natação, acabou tudo. Então a gente tem que voltar essas modalidades todas para ter uma equipe boa, para poder participar bem, né? Porque nós vemos em jogos nós chegamos a ser 3º, 4º lugar nos jogos abertos, que é a coisa mais difícil do mundo. Hoje em dia é 20º, 50º. Conseguiam boas colocações, né? Nós éramos bons, porque se fazia ponto em todas as modalidades. Hoje em dia não faz mais. Mas tem que batalhar, né? Sim. Bom, professor, hoje, atualmente o senhor é um professor aposentado e a que outras atividades o senhor se dedica, além do trabalho que desenvolveu? Eu tenho um clube, chama Clube de Lazer. O presidente é um senhor muito bom e tal, a gente vai jogar só buraco lá. Não vale nada, só para passar tempo. Sim. E eu vou pescar, toda semana eu vou também no rancho eu vou no rancho do Coronel Ostini, que é uma amizade nossa, que nós frequentamos, o Coronel Ostini, o Coronel Pisani, os 2 professores, o Roberto e o Osni, foram professores na minha época também, aposentados. Então, a turma de aposentados, de vez em quando nós vamos no rancho, com um churrasco, e quando eles não vão, o coronel empresta a chave, eu vou pescar, né? Uma vez por semana, agora não, está chovendo, está frio, mas é uma diversão para a gente sair, esquecer com tudo. E quando tem jogo no ginásio, eu vou ver jogo. Isso é
minha diversão hoje em dia. Professor Luiz Gastão, nós estamos chegando nos momentos finais do programa. Eu gostaria de ouvir as suas considerações finais sobre a participação aqui hoje. Eu acho que a minha participação foi razoável, porque eu procurei fazer da melhor forma possível. É um programa muito bom, deve ser vem funcionando desde o ano passado, então a gente tem que agradecer vocês a oportunidade que estão dando para todas as pessoas, mais ou menos, que têm uma consideração em Araçatuba. Então eu agradeço muito a minha participação, por ter participado aqui, e agradeço a todos que me ouviram atentamente. Obrigado. Ok, então, mais uma vez eu agradeço pela sua participação. A você de casa que nos acompanhou mais uma vez, obrigado e até a próxima edição do programa Identidade Pública.